todos os habitantes de Ensino, olá a todas as pessoas habitantes da Califórnia, olá a todas as pessoas habitantes de Nárnia, de Atlântida, de Nova York, de Asgardia, de Wakanda, de todos os reinos da nossa da cultura pop. Hoje eu e o Ray vamos falar de Cobra Kai, a 5ª temporada, e evidentemente vamos também falar, é claro, sobre o novo anúncio da franquia Karate Kid. Sim, nós vamos ter Karate Kid 5! Peraí, a gente vai falar da 5ª temporada? Sim. Eu não vi a 5ª temporada. Tá, mas então vamos nos ficar até a 4ª temporada. Tu viu até a 4ª? Que foi no início do ano. Então, beleza, nós vamos falar da 4ª temporada. Eu vou só comentar o que eu achei da 5ª temporada, sem spoilers, evidentemente. E, né, vamos ver o que é que Karate Kid 5, que agora mandou de vez o reboot com o Jack Chan e o Jaden Smith pro vinagre. E agora a gente vai querer saber o que é que a possível 6ª temporada, se houver, vai esperar de Karate Kid. No caso, a Sony ontem divulgou que vai ser em junho de 2024 o Karate Kid 5. E evidentemente, e supostamente também tinha sido falado que uma trilogia de filmes era para concluir a história de Cobra Kai. E aí, Rafão? A minha primeira pergunta seria: tu é Miyagi-Do, tu é Karate-Do, ou tu é... Cobra Kai? Não, o outro do Lawrence. Não, Miyagi-Do, Cobra Kai ou Presas de Águia. Aham. Qual que seria teu time? Eu sou o misto de todos, porque eu gosto justamente da coisa do Miyagi-Do, de justamente saber, tentar prever o que o seu inimigo vai fazer. Gosto também do Cobra Kai, que justamente acerte firme, e também até a filosofia do Presas de Águia, que foi inaugurada pelo Johnny Lawrence depois que o Chris e o Terry Silver assumiram, que justamente ele decidiu pegar parte do ensinamento do Cobra Kai, mas justamente aplicar aquela filosofia de ser ainda tão badass quanto no Cobra Kai. Eu curti bastante da série. A gente só vai falar sobre até a 4ª, né? Mas, assim, eu curti bastante, né, sobre a série, porque ele nos mostra outro ângulo diferente, né? Porque antes toda a filmografia era só sobre Daniel San, né? Sempre sobre o ângulo, obviamente, né, desse personagem principal. E, cara, aqui na série conseguimos olhar um olhar diferente, porque era só sobre o Lawrence, né? A gente viu todo o histórico do porquê ele foi para Cobra Kai, por que ele estava lá, os motivos, todo explicadinho, né? Eu achei bem legal, porque, assim, no primeiro filme do Karate Kid, a gente vê que ele é muito agressivo, né? Sim. Sem nenhum motivo, tu pensa, qual que seria dele, sabe? Por que está incomodando o Daniel San, entendeu? No caso, todo mundo se incomoda. O Johnny se incomoda, o próprio Daniel meio que acaba fazendo a palhaçada com o próprio Johnny, e justamente a gente vê que, né, os dois estão errados na filosofia, porém, evidentemente, o Johnny decidiu realmente, esse é o meu nêmesis, esse é o meu inimigo, vamos sair pra cima na porrada. E eu falo que justamente o Karate Kid, no caso, o Karate Kid e a série Cobra Kai, eles são realmente interessantes, porque eu falo, Karate Kid, ele basicamente veio naquela onda de que justamente, filmes com artistas marciais, como por exemplo, o próprio Jack Chan, né? Voltando a falar do Jack Chan, ele e Bruce Lee pavimentaram basicamente esses filmes de artes marciais, que depois iriam ser protagonizados por outras pessoas que não orientais, no caso, não descendentes de chineses ou japoneses, mas sim, por exemplo, pessoas como Jean-Claude Van Damme. Também nós iríamos ter, por exemplo, aquele cara, eu acho que é o Dolph Lundgren. Enfim, nós teríamos esses caras que meio que têm esses ensinamentos e coisa e tal, que saibam dessas técnicas. E justamente isso foi uma grande exploração que
Hollywood fez durante muito tempo. E justamente meio que isso é zoado, por exemplo, no filme Meu Nome é Dolemite, que é falado pelo... que justamente por exemplo, estrelado pelo Ed Murphy, onde, por exemplo, o próprio Dolemite, que é o personagem dele, uma hora chega e fala: pô, filme de branco não tem nudez, filme de branco não tem não sei o que, e filme de branco não tem nem sequer porrada de karatê. Eu sei, é loucura, mas eu falo justamente, cara, é interessante ver sobre uma outra perspectiva. Isso mostra justamente que filmes de artes marciais sempre estão no relativo imaginário. Até porque a própria Marvel tem um próprio cara que faz artes marciais, como por exemplo o Punho de Ferro. Ele veio na pegada já do Bruce Lee. E evidentemente tem o Shang-Chi. Tem até isso, eu queria falar também primeiro do Shang-Chi, que ele tem essa... que é o mestre do Kung Fu. Essa cultura asiática, né, que sempre acrescenta todo isso das artes marciais, né, que acho muito legal. E outra coisa que tu tava falando do Jackie Chan e Bruce Lee, cara, tem até no Pokémon também. Sim. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, todas as obras têm algum tipo de personagem inspirado no Bruce Lee. Até porque eu falo, por exemplo, Street Fighter, ele tem o personagem inspirado no Bruce Lee. O Mortal Kombat, quem dizer que o Liu Kang não é inspirado totalmente no Bruce Lee, desculpa, tá mentindo. Até o Johnny Cage é inspirado no Van Damme, tá? Ele é inspirado no Van Damme. E justamente a inspiração grande do filme, a inspiração para o jogo do Mortal Kombat é justamente o Grande Dragão Branco, que é protagonizado pelo Van Damme. Tanto que, por exemplo, o espacate, que era o movimento assinatura do Johnny Cage, é justamente inspirado no Van Damme. Tá? Principalmente na cena onde o Van Damme vai dar um soco num lutador de sumô e golpeia as áreas íntimas, dá um soco bem forte. Justamente, eu falo até por exemplo Naruto tem o próprio Rock Lee, completamente, e o Gai Sensei é justamente inspirado totalmente no Bruce Lee. E justamente eu falo, muitos personagens derivam do Bruce Lee, porque afinal de contas o Bruce Lee foi um artista marcial competente pra caramba. O cara foi mestre, ele conseguiu fazer em pouco tempo filmes que depois ficaram muito conhecidos. E justamente foi ele que trouxe, e também foi ele que justamente ajudou a pavimentar essa estrada para que, por exemplo, depois o Jack Chan pudesse, evidentemente, adicionar, no caso, mais elementos de humor e coisa e tal, mas ainda assim fazendo o mesmo tipo de façanha. Por exemplo, tanto que o próprio Jack Chan se machucou diversas vezes fazendo as acrobacias em cada um dos filmes. Teve um filme que, por exemplo, ele saltou de 10 andares. Se não me engano, acho que quebrou o braço, um deles ele quebrou o nariz, enfim. Mas eu falo, esses filmes de Kung Fu, de artes marciais em geral, sempre vão ser importantes para as pessoas. Já parece o maluco do Tom Cruise também. Exatamente. O cara que se joga no prédio, vai num avião sem segurança. Tipo, cara, mas também, né? Por esse orçamento que ele ganha. Exatamente. Olha, acho que vale muito a pena, né? Exatamente. Bom, voltando ao assunto. O Karate Kid ele veio justamente na época em que ele já não estava exatamente muito na alta, mas ajudou justamente a ser um filme, só que justamente com uma raiz americana. Porque justamente nós tínhamos, no caso, Noriyuki Pat Morita fazendo o Sr. Miyagi, e justamente o próprio Pat Morita, ele depois vai fazer um montão de outras coisas. Por exemplo, ele faz, se eu não estou enganado, a dublagem do Imperador em Mulan, sim, Mulan original de 1998, porque justamente ele acabou sendo uma grande inspiração para uma geração, e também ele supostamente foi responsável por gerar um interesse nas crianças em querer fazer artes marciais. Além disso, teve dois outros filmes com o próprio Ralph Macchio. Também teve, evidentemente, aquele filme estrelado pela Hilary Swank em início de carreira. E no caso teve, evidentemente, né, o reboot que aconteceu em
2010, 2011, não lembro agora, não, 2007, 2008 ou 2009, que justamente tinha o Jaden Smith e o Jack Chan como um dos protagonistas. Só que a questão é, esse filme até que foi relativamente aceito, mas só que o problema é, ele não gerou tanto assim como eles estavam esperando e coisa e tal. E aí justamente o pessoal, no caso o William Zabka, que justamente é o Johnny Lawrence, e o Ralph Macchio, eles falaram, quer saber? Vamos dar uma continuidade? E também, durante muito tempo, se criou uma ideia de que justamente o Johnny é super vítima dentro do universo de Karate Kid. Tipo, ele é justamente o herói, quem é o vilão é o Daniel San, e foi justamente baseado nisso que nasceu a ideia para Cobra Kai. Sim. E aí a gente vê, né, o Johnny Lawrence já todo derrotado, depois de 30 anos que aconteceu o torneio, né, no primeiro Cobra Kai, no primeiro filme do Karate Kid, e justamente ele é um pai, né, muito relapso, ele tem um filho, só que justamente ele não estava pronto para ser pai, e meio que o filho foi ele meio que negligenciou o próprio filho, e aí no caso ele acaba tendo que se despir de alguns preconceitos, principalmente porque um dos vizinhos dele, que é o Miguel, que é vivido pelo Sholomari Duane, que vai viver em breve o Besouro Azul no futuro filme da DC. No caso, ele é descendente de latinos, e aí no caso ele veio do México, e aí ele tá sofrendo bullying na escola tradicional, exatamente na mesma raiz de Karate Kid. E aí, no caso, quem decide ensinar... E aí, então, ele salva o Miguel de tomar ainda mais porretada. E aí começa a abrir o dojo Cobra Kai, porque ele fala que a única coisa que deu certo na vida dele foi o Cobra Kai. Yes, sensei! Yes, sensei! Bom, continuando a questão. E aí a gente vai ver como é que vai ser o Johnny, né? Um cara que respira anos 70 e todos os seus males e... respira e bebe. Exatamente, respira e bebe anos 70, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins. Nós vamos vendo ele tendo que se adaptar a 2010, tendo que se adaptar à realidade de 2019, 2020, 2021, 2022. A gente vê que ele teve vários problemas, né? Especificamente em tecnologia, porque não sabia usar um computador. Exatamente. Era muito engraçado, né? Aí no transcurso da série a gente viu que ele ensinou para o Miguel como que seria o Cobra Kai em si, né? Claro, eu me lembro muito bem que, tipo, na primeira temporada era bem... assim, machista, digamos assim, talvez, né? Machista, sexista, essas coisas. Mas no transcurso das temporadas e do episódio ele foi melhorando, né? Exatamente. Porque tem uma conexão, né, entre Lawrence e o que seria o Daniel de la Rus, que tipo os dois se complementam. Claro, sempre tem esse choque de poder. Personalidade, de poder, porque é poder mesmo, porque os dois querem sempre o mesmo, né? Só que eles sempre acham que a palavra deles sempre é o certo. Né? Exatamente. E aí, no caso, o que acontece é o seguinte: o Daniel San, né, o nosso querido Daniel, ele agora, no caso, conseguiu pelo menos ter um relativo sucesso, porque ele é um dono de uma revenda de automóveis. E no caso ele ainda continua usando esse discurso de que foi o vencedor do Karatê regional. Tanto que ele fazia propaganda de Karate. Sim, exatamente. Fazia justamente até oferecer, por exemplo, bonsais para quem comprasse carro. E aí, no caso, o Johnny acaba se envolvendo numa polêmica porque justamente a filha do Daniel, no caso Samantha, ela acaba fazendo besteira. E aí o Daniel, e aí chega uma hora que o próprio Johnny vai até na concessionária do Daniel para comprar um carro. E evidentemente é uma situação bem desconfortável para eles, até que chega um momento em que ocorre evidentemente o primeiro torneio de karatê que a gente vê na primeira temporada. E no caso
o Johnny consegue vencer junto com a equipe dele inteira do Cobra Kai, eles derrotam todos os outros dojos, porém justamente o Miguel acaba tendo que usar de artifícios para acabar justamente com o Rob, que acabou sendo treinado pelo Daniel LaRusso. Sim. E justamente o próprio Johnny vê refletido, tipo assim, não era isso exatamente que eu queria pra ti, garoto, não era isso. E aí ele fica um pouco chateado, evidentemente, porém nós temos também a volta de John Kreese, basicamente o grande vilão de toda a série Cobra Kai, até porque justamente ele fica durante 3 temporadas assumindo o dojo Cobra Kai. Sim. A primeira temporada para mim foi muito... Tipo, eu já sabia o que ia acontecer, porque era muito previsível o que estava acontecendo, porque eu me lembro muito bem que quando eles lançaram o Cobra Kai, eles lançaram direto pelo YouTube. Exatamente. Quando eles queriam fazer o YouTube Originals, então eu vi e percebi que tinha uma qualidade bem diferente da primeira temporada com o resto. E outra coisa que eu lembrei, além de ser muito previsível, tipo, claro, previsível no sentido de ser contrário com o filme. Porque, obviamente, a gente tinha acrescentado vários personagens, mas, se no filme ele fez isso, na série vai acontecer isso. Se nessa aqui tá acontecendo isso, vai acontecer isso aqui só para contradizer o que tem que ser contradecido, entendeu? Então, eu achei muito previsível a primeira temporada. Certo. Não, nós ainda também temos uma outra questão, que justamente é a questão do YouTube. Caso você não saiba, Cobra Kai ela não começou na Netflix, não. Ela é produzida pela Sony Television, só que justamente quem decidiu exibir Cobra Kai foi justamente o YouTube. Só que o problema o YouTube não tinha grana para poder investir nos originais, nessas séries originais, naquela época em que eles estavam fazendo, por exemplo, o YouTube Red, que você pagava, por exemplo, mensalidade para você não ter que assistir, por exemplo, a versão do YouTube grátis com anúncios. E aí você poderia, por exemplo, baixar a própria série Cobra Kai para poder assistir depois em qualidade maior. A questão esse serviço do YouTube, tal do YouTube Red, não deu muito certo, não vingou. E eu acho que produziram até a segunda temporada pro YouTube Red. E aí, então, beleza. Na segunda temporada, eles já no caso, eles tinham comprado os direitos de exibição. Eu acho que Netflix comprou os direitos de exibição. Aí tudo saiu do YouTube e foi direto pra Netflix. E eles lançaram a primeira e segunda temporada juntas. E já tinham engatilhado já tinha sido engatilhada a produção da terceira temporada ainda durante a pandemia. É que eu acho assim, a ideia do YouTube era boa, só que eu senti que em vez de colocar tudo no mesmo YouTube, eles poderiam ter criado, sei lá, outra página nova e colocado YouTube Originals, porque eu entendi que eles queriam produzir o seu próprio conteúdo como se fosse Netflix, porém eles não... Eu senti como consumidor que eles não poderiam colocar na mesma plataforma, porque YouTube é YouTube, é tipo, todo mundo consegue colocar, entendeu? Exatamente. E aí produzir um treco que justamente a Sony tá dando que dinheiro. tem qualidade, eu sei que né? mesmo justamente o orçamento sendo um pouco paupérrimo, principalmente para produções como, por exemplo, House of Dragon, ainda assim ele conseguiu. Gente, eu digo uma coisa, o pessoal não parou de falar, por exemplo, agora na cena que saiu da quinta temporada, que é uma cena absurdamente impressionante. Eu não vou falar sobre essa cena, eu falo, vai ver a temporada 5 completa e você vai entender do que eu tô falando. É um momento muito crucial e eu falo, conseguiram fazer algo com um orçamento tão paupérrimo e justamente, no caso paupérrimo, tipo assim, um orçamento ultra baixo, eles conseguiram fazer e o resultado ficou melhor do que muita coisa que a gente tá vendo, principalmente feita por estúdio grande, tipo, estúdio grande, meu, tá? Entendeu? Bom, voltando à questão, agora nós vamos avançar direto para a segunda temporada. No caso, Chris e Johnny tentam se entender durante a administração do Cobra Kai. Yes, sensei! Yes, sensei! A gente vai ficar falando isso o tempo inteiro, tá, gente? Então, releva. Bom, voltando ao que interessa, é o seguinte. Após ter vencido o torneio, o Chris falou, quero te ajudar a você conseguir tudo aquilo que você não conseguiu.
evidentemente, os dois têm uma briga e até justamente chega a ter uma briga entre o próprio envolvendo o próprio Daniel e o próprio Johnny, porque justamente chega uma hora que o Chris já conseguiu colocar tanto as garras dele, arraigar tão profundamente isso do dojo, e justamente o próprio Johnny fala: tu quer o Cobra Kai? Ele é todo teu. E aí a questão, no caso... Entre aspas. E aí justamente o Chris começa a assumir os negócios e até o Johnny meio que fala: quer saber, não tô mais nessa vibe. E isso acaba culminando, principalmente, né, toda a temporada, acaba culminando num quadrado amoroso que justamente o próprio filho do... que é justamente... já tinha um triângulo amoroso que era justamente o Miguel, né, o Miguel, o Robbie, o filho do Johnny, a Samantha, no caso a filha do Daniel, e a Tori, que é justamente outra personagem que entrou pro elenco. E isso acaba culminando principalmente na guerra entre Miyagi-Do e Cobra Kai, onde basicamente dentro da escola todo mundo que é do Cobra Kai e as pessoas que foram para Miyagi-Do, no caso, acabam se enfrentando numa guerra na escola, incluindo até um homem maior de idade, essa aí foi polêmica, Arraia, descendo porrada até mesmo descendo porrada em menor de idade, e justamente isso acaba principalmente com o Miguel sendo hospitalizado porque o Robbie faz com que ele caia do parapeito da escada e acaba dando com as costas num corrimão e botando ele direto no hospital. Exatamente, fazendo com que ele fique em coma durante basicamente metade da temporada. Essa parte foi bem polêmica. Acho que foi no final da segunda ou da terceira. Final da segunda. Tá, uma coisa que eu queria falar. Cara, na série eu odiei muito o Daniel San. Porque ele era muito intrometido. Sim. Tipo, o Lawrence meio que estava na boa, sim, tranquilo da vida. Aí sempre chegava o Daniel San. E aí sempre tinha essa briga, entendeu? Sim. Mas por causa do Daniel San, eu acho que a atuação dele na série é muito boa. Os dois conseguem fazer um contraponto. Evidentemente, eu já expliquei por que eu falo que o William Zabka ele consegue fazer as coisas legais. Porque justamente, como ele é os anos 70 sem filtro, eu falo que as tiradas dele, o machismo, até o sexismo e um pouquinho de racismo que ele fala, eu falo justamente, gente, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Não é todo mundo que entende todas as questões envolvendo as pautas identitárias. Não é todo mundo que tem. Até porque você não pode esperar que, por exemplo, uma pessoa que nasceu nos anos 80 consiga entender tudo. Isso daí a pessoa vai entendendo aos poucos. Você não pode pedir para que justamente em 2020 que ela entenda tudo no estalar de dedos do Thanos. E eu falo, você está tentando colocar algo que eu sei que para você é importante. Eu entendo a sua luta, só que o problema é, nem todas as pessoas vão conseguir compartilhar da sua luta. Você pode tentar educá-las, sim, mas a questão é, você não pode fazer com que esta tenha que ser a realidade da pessoa, porque a realidade é completamente diferente de cada um, para cada um. Outra coisa que eu sempre me questionava, você me perguntava, cadê a polícia, pessoal? Exatamente! Nunca tem polícia nessa merda! Tipo, o cara sempre na porrada, tipo, extremamente sem nenhuma proteção. E eu sempre perguntava, cadê a polícia? Cadê a pessoa responsável, entendeu? Sempre tinha luta, sempre por qualquer coisinha tinha que ter. Mas uma coisa que eu falo que foi interessante na segunda temporada, nós vimos os ex-amigos do nosso querido Johnny, né, os amigos dele de Cobra Kai da época, a gente vê e, né, poxa, é uma boa homenagem. Finalmente eles voltaram a ser mencionados, até porque, né, depois de Karate Kid, no caso, depois de Karate Kid 3, que era com o Daniel San, que era com o próprio Daniel, mas tinha, no caso, agora focava totalmente no nosso querido Terry. No caso, a gente teve poucas, exatamente, participações desse elenco. Na primeira temporada nós não tivemos, e a partir da segunda temporada, né, evidentemente agora tem um orçamento um pouquinho mais
elástico, deu pra fazer, Com certeza. deu pra fazer as referências teoricamente necessárias. Mas eu achei legal essa... E também, evidentemente, depois a gente vai ver na terceira temporada a aparição do Chosen. Sim, eu achei legal isso, cara, que tipo... Tá, eles pegaram, além do Daniel San e Lawrence, que eram os personagens principais o foco, do filme. Do primeiro filme. Cara, eu achei muito legal que eles acrescentaram mais outros personagens de filmes antigos. Tipo, tinha o Chosen do Sim, que ele vai Japão, aparecer só no terceiro. Que ele foi... É isso, que ele vai para Japão na terceira temporada. Qual era o nome da cidade? Okinawa. No Okinawa, que é toda a origem de toda essa cultura de artes marciais. E ele ainda, já na terceira temporada também, que ele acrescenta um outro personagem. Sim. Que ele era o treinador do Daniel San quando ele quis tentar ser do Cobra Kai. Exatamente. Mas continuando ainda, nessa terceira temporada agora, o Daniel San viajou para Okinawa para justamente não só tentar... Na teoria, resolver o problema de negócios. Resolver o problema de negócio, mas a gente sabe que ele queria era justamente conseguir uma iluminação para tipo assim, o que eu posso fazer para que o Miyagi-Do seja interessante para molecadinha. E aí justamente ele encontra o Chosen, e aí no caso os dois meio que a idade acabou fazendo com que esse tipo de rivalidade se tornasse nada. E no caso a gente vê o grande acontecimento da terceira temporada no caso, a volta do torneio de Karatê depois de justamente naquele ano, no ano passado, na segunda temporada, ter sido banido o torneio de Karatê, porque afinal de contas, depois da guerra no colégio, tudo tinha ficado perigoso. Eu falo, precisou do Miguel ser hospitalizado para que a coisa tivesse que realmente ser cancelada. Mas olha, evidentemente, essa depois luta... de um discurso feito pelo Miguel e pela Samantha, voltou a ter o torneio de karatê. Olha, essa luta parecia a Guerra Civil. Exatamente. De tanta porrada, tanta coisa que aconteceu. Não, e também, evidentemente, eu destaco alguns personagens como, por exemplo, o Falcão, né, o Rock. E eu falo... Baita personagem. Eu falo, ele consegue ser interessante ainda. Ele ainda consegue ser interessante. E também, no caso, eu não expliquei ainda nada do Falcão, mas justamente o Falcão, no caso, o personagem vivido pelo Jacob Bertrand, que é o Eli Moskowitz, ele era vítima de bullying, principalmente do grande cara do lábio leporino, acho que é o nome. Sim, ele tem lábio leporino, ele sofre de lábio leporino. No caso, ele estava com um problema gigantesco, que era o bullying, e justamente ele só tinha um amigo, que era o amigo nerd dele, que ele também ficava, que era o Dimitri. E justamente ao entrar no Miyagi-Do, ao entrar no Cobra Kai, ele acaba mudando totalmente. Ele faz um moicano e ainda faz uma tatuagem, principalmente em homenagem à namorada dele, que é a Moon. Porém, o problema é, depois que eles acabam terminando, porque evidentemente o Eli acaba sendo um grandíssimo babaca com todo mundo, ele decide alterar a própria tatuagem, que antes era só uma lua, e agora coloca uma foice com a cara da morte. E justamente tem uma hora que ele no caso na quarta temporada, que ele pra supostamente treinar, não é bem treinar, mas tipo assim, apresentar um dos caras que faziam bullying com ele, do tipo, ver se o cara que fazia bullying com ele poderia ser aceito na equipe. E aí o Eli maçoca com ódio, mas dá golpe na força do ódio e chega a sair sangue, a mão dele fica completamente ensanguentada, e até o próprio bullying mestre que fazia toda aquela situação, ele fica tipo assim impressionado, tipo falando, o que foi que eu fiz? Onde é que eu estacionei meu burro? Sim. Outra coisa que eu tava curtindo bastante é as coreografias. Sim, cara, as coreografias estão boas. As coreografias, eu não sei quem que seria o diretor de coreografia da série, mas olha, estão muito bem elaboradas. Tipo,
sempre quando tem alguma coisa principal acontecendo, olha, tem uma coreografia muito sincronizada, muito bem feita. Tipo, não é como aquele que tu vê que é muito fingido, ou que, tipo, tu vê na cara que não está dando uma tapa na cara, entendeu? Não, tem vezes que, tipo, eu acho que se eles se dão tapa na cara realmente, mas de alguma forma eles conseguem evitar que esses golpes sejam fortes, né? E, evidentemente, sim, é um personagem que a gente viu todo o transcurso, né? Toda a transição, realmente, né? De quando ele tinha bullying, quando ele se convertiu em... Como é que ele chamava? Mohawk? Qual que era o... Rock. Falcão, no caso. Falcão. E depois, como que ele perdeu ainda essa confiança, né? De ser essa... De criar esse personagem, né? Ele ficticiamente, né? Por entrar no Cobra Kai. E a gente viu toda essa transição, né? Porque ele antes não praticava numa arte marcial, aí ele foi para Cobra Kai. Aí ele meio que ele entrou para o Miyagi-Do, aí depois entrou para o outro aí... O Presas de Águia. O Presas de Águia. Que, tipo, eu achei muito legal, né? Que o Lawrence fez sua própria escola de arte marcial. Sim, e justamente o Miyagi-Do ainda continua, no caso na casa do Daniel LaRusso, e justamente chega uma hora que também eu falo que é decisiva na temporada 3, que é justamente a luta na casa do Daniel LaRusso e a luta no Cobra Kai do Johnny e do Daniel contra o John Kreese, que é a seguinte: durante uma festa lá no Cobra Kai, lá no Miyagi-Do, no caso, na casa deles, vários estudantes do Cobra Kai invadem a casa do Daniel e cada um começa a meter a porrada. E justamente nessa hora, o Falcão vê que ele tá fazendo merda. Ele já tinha visto que ele tava fazendo merda, até porque justamente ele foi meio que obrigado a quebrar o braço do Dimitri mais cedo na temporada. E justamente na hora em que os caras do Cobra Kai supostamente fazem o Dimitri de refém, para que o cara fala: ô Falcão, pode quebrar ele. Justamente ele vê o erro, atravessa a ponte, porque tem uma ponte que liga, né, a casa, e faz justamente a transformação necessária para parar de ser um babaca. E justamente ele e o Eli mostram que eles podem ser uma dupla do tipo, enquanto um soca, enquanto um bloqueia, o outro soca, e voltam os dois a se entenderem depois de todo esse incidente. Outra questão que nós temos também é a luta entre o Kreese e o Johnny, porque justamente o Johnny já está nas turras, principalmente porque ele perdeu tudo, né? Ele voltou a ser o beberrão, inveterado que ele estava sendo, mas justamente ele quer agora dar um jeito no Kreese, porque ele sabe que o Kreese é perigoso, e evidentemente o Daniel nem precisa dizer, ele sabe que o Kreese também é perigoso. Não, e outra coisa, acrescentando do que tu tava falando do Dimitri, é que, tipo, eles aprenderam as artes diferentes, né? Sim, mais arte de defesa. E o Dimitri aprendeu do Miyagi-Do, que é mais uma arte só de defesa, e o outro personagem aprendeu mais do Cobra Kai. Então ele meio que ele se complementava. Exatamente. Também, né? Espada e escudo com duas pessoas, justamente ao mesmo tempo, com duas pessoas, cada uma delas fazendo a sua arte especial. E aí nós chegamos na 4ª temporada, que nós temos a volta de Terry Silver. O Terry, ele começou sendo uma espécie de quero te ajudar, amigão. Mas só que na verdade ele era um filho da mãe desgraçado, um psicopata da pior espécie. E justamente o Kreese, ele sabia que ele precisava de alguém para ajudar, para dar uma força. De alguém mais maluco ainda. Exatamente. E quem mais maluco do que o próprio Kreese, que justamente a única coisa que ele tinha como objetivo era o Cobra Kai, que é a única coisa que prestou na vida dele, era justamente o Terry. E o Terry agora entra para justamente não só ser parte para dar uma força na questão financeira, mas justamente também para fazer com que mais pessoas entrem para o Cobra Kai. E justamente nós temos a adição de mais um novo personagem,
que é o Kenny, que é justamente um gurizinho negro que sofre bullying, no caso agora, pela família do Daniel LaRusso. Se começou justamente, supostamente, o Miguel tendo um interesse romântico no Daniel LaRusso. Isso justamente também começou naquela época com o próprio Daniel, como o próprio Johnny fazendo bullying no Daniel. Agora é justamente alguém que justamente pode não ser, no caso, teve alguma relação com o Daniel San, agora sofrendo bullying pelas mãos de uma das crias do Daniel. Sim, e outra coisa que eu me lembrei, que tipo, lá na primeira temporada eu me lembro que o Anthony LaRusso, ele tinha um papel, tipo, ele aparecia, entendeu? Ele aparecia aos poucos, aparecia um a cada 2 episódios, mas aparecia, entendeu? Agora deu uma função pra ele. Aí, tipo, na segunda temporada, cara, ele só apareceu, sei lá, um episódio e isso. Assim como na terceira. Aí na terceira temporada, eu já pensei, ué, cadê ele? Tipo, e eu sempre pensava, eu já sei quem que é o filho preferido de LaRusso. Sim. Porque, obviamente, a gente veia, sim, né? Aí já na quarta temporada que ele apareceu, eu pensei, agora apareceu, deu mínimo, uma função, né? Pra ele. Já deu uma função, né? Bom, vamos voltando à questão que é importante. No caso, vai ser mais uma rivalidade, mais um motivo de rixa e evidentemente, nessa hora, até o próprio Daniel e o próprio Johnny meio que decidem se unir, né, já no fim da terceira temporada, para justamente evitar o Chris, ou seja, os dojos Miyagi-Do e Presas de Águia acabam se unindo porque eles sabem que no torneio de Karatê agora é o tudo ou nada. Só que justamente o Chris tá indo. O Chris agora é que ele deixou a fera entrar dentro do dojo, né? Deixou o Terry entrar para poder também tomar conta. Ele sabe, o Terry, ele se finge de amigável, mas na verdade o Terry, a primeira hora que ele puder, ele vai estalar os dedos e justamente vai fazer de tudo para acabar contigo. E é mais ou menos a que a gente acaba vendo no fim da quarta temporada com a prisão do Chris. Mas, evidentemente, a gente não só vê isso, a gente também vê que o Terry é um filho da mãe desgraçado, porque afinal de contas ele conseguiu subornar os juízes para que justamente todo e qualquer suposto dano que os estudantes do Cobra Kai recebessem não fossem computados pelo júri. E justamente o próprio acaba tendo e agora os dois, no caso o Johnny e o Daniel, apostam literalmente tudo nesse último torneio, onde basicamente quem vencer fica aberto. Fica com os dojos. Exatamente. E até o próprio Terry anuncia a expansão dos dojos de Cobra Kai. Uma parte que eu me assustei. Porém, a gente acaba vendo que justamente a Tori descobre que justamente os dojos, que no caso acaba descobrindo esse suborno, e aí começa a pesar na consciência. Sempre aquilo. E também chega uma hora pro Miguel que ele decide sair do Karatê e agora vai pro México para tentar ver se ele consegue encontrar o pai dele. Uma coisa que isso ficou muito decidido, né, na quarta temporada, que tipo, eles iam ficar sempre, quem ganhava esse torneio regional ia ter sempre os dojos e aí ia fechar, tipo, quem perdesse ia ter que fechar a sua própria escola, né, de arte marcial. Exatamente. E aí promover essa união, né, de Miyagi-Do, Cobra Kai, não sei o que, sempre esqueço o nome do outro. Presas de Águia. E sempre nas lutas, né, como todos eles conseguiram aprender esses dois estilos, né, a gente viu que tipo, muitas vezes eles utilizavam a defesa e outra vez utilizavam só ataque, entendeu? E a gente viu que até esse episódio podemos ver que eles se uniram, não só a escola quanto Lawrence como Daniel San. Exatamente. E uma coisa que eu me assustei muito foi quando aconteceu com não me lembro, o Daniel, o Cholo... Chosen.
Miguel, quando aconteceu com o Miguel, O Miguel. que apareceu que tinha uma que quase que bem no final atacou o que seria o Eli Moscovitz, e ele meio que deu mau jeito. Exatamente. Ou que tinha algum problema nas costas. Eu me assustei porque eu pensei, só falta que agora ele fique parapléxico, sei lá, pelo resto da vida, uma coisa Exatamente. assim. Mas bem no episódio a gente viu que era algo que poderia acontecer, Mas não aconteceu. e realmente não aconteceu, graças a Deus, né? Porque eu acho que é um personagem bom. Não, sim. Eu curti muito desse personagem, realmente. Agora justamente, um que eu achei que começou interessante, que era justamente o filho do Johnny, que era o Rob. Ele até começou interessante, até deu uma certa dinâmica, só que o problema é, na terceira e na quarta temporada, ele justamente, tá malvadão, e aí ele começa a se arrepender, principalmente porque ele vê que o suposto protegido, que é o Kenny, né, que é esse garotinho que ele se importa, porque afinal de contas ele é irmão de um guri que ele era amigo no reformatório. No caso, ele tá vendo que justamente tudo que ele tá ensinando pro Kenny, meio que o Kenny virou um babaquinha e, né, ele tá se arrependendo um pouco. Agora, finalmente, ele tá tendo um arco de transformação, e eu vou agora comentar bem rapidinho, né, sem spoilers, sobre a temporada 5. Eu acho que a temporada 5 ela foi bem interessante, conseguiu dar um desenvolvimento, e eu acho que justamente o final, né, eu não vou falar nada do final, mas a questão é, o final meio que dá o norte, que pode ser, não estou dizendo pode ser, que talvez seja o caminho do quinto filme de Karate Kid. A questão é, eu sei que o filme só vai sair em junho de 2024, mas eu acho que justamente pelo andar da carruagem, eu não sei se vai ter mais uma temporada ou não. Se tiver, legal. Se não tiver, tudo bem, mas aí a gente vai ter que esperar 2 anos inteiros para ter algum novo conteúdo de Cobra Kai. E, né, vamos esperar para ver o que sai daí, até porque, gente, caso vocês não saibam, foram 6 temporadas, foram 5 temporadas, sendo 2 lançadas, sendo uma lançada, sendo as 2 relançadas na Netflix. Uma ainda chegou no início do ano. Não, uma ainda chegou já já na semana seguinte do lançamento da terceira temporada. A primeira chegou no início de no início desse ano, já na virada do ano. E a última chegou agora, chegou semana passada. Então ainda as pessoas estão tendo que absorver esse conteúdo todo. Está na hype ainda. Gente, 5 temporadas não é todo mundo que consegue absorver de uma maneira assim, rápida. Não, e isso quer dizer que a série tem um hype. Então, o pessoal tá consumindo. Sim. Para mim, o que eu senti, cara, quando eles estavam fazendo com Anthony e com aquele outro personagem, eu senti, agora vai ter uma nova série, ou talvez um spin-off só com esses personagens. Sim. Eu acho que talvez é possível esperar um spin-off, quem sabe, né? Não sei. Agora, uma coisa que eu falo que eles têm que fazer para completar o círculo é o seguinte. Eu não vou falar, como eu tô dizendo, não vou falar sobre a trama da quinta temporada, porque afinal de contas o Ray não viu e não quero dar spoiler pra ele. Muito obrigado. Mas uma coisa é o seguinte, eu espero que pelo menos eles agora que a Sony tá fazendo o filme, né, tá fazendo Cobra Kai 5, e supostamente é pra ter uma trilogia de filmes, né, uma nova trilogia de filmes, eles coloquem a Hilary Swank de volta no elenco, pra justamente só ser pelo menos aquela pontinha, põe ela como a participação especial. Não é difícil, poxa. Agora tá um filme, é um orçamento bem mais parrudo, até porque, por exemplo, a própria série da Netflix não tá parando de justamente receber incentivos. Eu tenho certeza que a Sony pode pelo menos botar a Hilary Swank, nem que seja, sei lá, só pra estar num pôster, pra pelo menos dizer que supostamente aquilo ainda pertence ao universo de Karate Kid. Até porque o próprio Pat Morita, ele foi mentor da personagem da Hilary Swank no Karate Kid 4. Eu acho que seria interessante que, por exemplo, a gente está vendo que a série é sobre Cobra Kai em si, né? Sim.
Eu acho que agora sim, meio que falando um pouco fora da série, acho que seria interessante eles fizerem talvez uma continuação spin-off, sei lá, do Miyagi-Do, o Eagle Fang, entendeu? Sim. Porque, cara, não é sempre que tu tem essa oportunidade Não de mesmo, que a não série mesmo. deu certo e ainda tá na hype. Exatamente. Então que aproveitem já fazer Miyagi-Do, Eagle Fang, ou sei lá, acrescentem mais esse mundo ainda, entendeu? Como eu disse, não vou falar nada, mas quem viu o fim da série sabe que também sabe que tem um norte para vários personagens. Eu não vou dizer mais nada sobre isso, mas eu falo, esse norte, eu não sei se ele vai ser aproveitado para uma futura sexta temporada, nem sei se a sexta temporada sai ano que vem, pode ser que só saia em 2020, pode ser que a temporada só saia em 2024, se for, até porque justamente a quarta e a quinta temporada foram justamente filmadas muito em cima uma das outras. No caso, a terceira temporada e a quarta foram filmadas, digamos assim, quase ao mesmo tempo. A quinta temporada foi filmada durante esse ano. Agora, a sexta temporada, eu não sei quando pode começar as filmagens. Se é que vai ter, se é que vai ter uma sexta temporada, ou sei lá, se eles estão deixando tudo acumular, todos os roteiros vir acumular, para que justamente eles comecem a trabalhar isso no filme. Isso daí a gente não tem ideia do que vai ser. E também não temos ideia de qual vai ser o desfecho. E se realmente vai ter uma trilogia de filmes. Bom, essa trilogia de filmes eu falo. Se o primeiro filme fizer sucesso, vai ter o número 2. Com certeza. Se o filme 2 não for tão bem sucedido, eu falo, adeus trilogia. Adeus trilogia, tá? E aí eu acho que, sei lá, talvez possa se encerrar essa suposta trilogia, entre aspas, quem sabe com um especial de 1 hora na Netflix. Isso daí tudo vai depender caso a caso, tá? A gente primeiro precisa justamente ver se os números vão ser bons de bilheteria e se evidentemente a série Cobra Kai, o universo de Karate Kid se encerra. Mas uma coisa que eu digo é, não apostem no retorno de Jaden Smith, muito menos no de Jackie Chan, tá? Não apostem, pode esquecer isso, até porque justamente esse próximo tá sendo chamado de Karate Kid 5, então aí eu falo, eu acho que o reboot realmente, eu acho que justamente Jaden Smith e Jackie Chan não retornem. Ou sei lá, vai que a Sony tá numa boa vibe, tá numa vibe tipo assim da divosa. Cara. E aí, sei lá, decide, sei lá, quer saber? Ô Jackie Chan, toma aqui uns 10 milhões de dólares, vai lá e vai fazer ponta. Eu vejo assim, ó, se o nome é Karate Kid 5 ainda, eu acho que vai ter alguém do Cobra Kai, tipo, o Danielson vai ter que estar... Não, evidentemente, os personagens vão retornar, ou seja, vai retornar Miguel, vai retornar Samantha, vai retornar o Robbie, vai retornar a Tori, vai retornar também o próprio Falcão, vai retornar o Eli, vai retornar aquele núcleo relativamente principal do Cobra Kai, do Presas Diária e do Miyagi-Do. Tipo, é o que faria mais sentido para mim, entendeu? Agora a questão é, quem seria o suposto vilão do filme? Isso daí a gente não tem nem ideia do que pode ser. A gente só teria uma ideia se por acaso, sei lá, por algum tipo de, sei lá, magia, por acaso, sei lá, tudo que foi o que foi decidido no fim da quinta temporada fosse desfeito e aí, no caso, revertesse. O que faria mais sentido para mim é que, tipo, não sei se tu te lembra que no quarto episódio o Daniel-san ele foi para Okinawa. Sim. Para aprender o que seria as artes marciais originais, ou origem das artes marciais. Certo. Eu acho que talvez ele poderia ir por esse caminho, né? Entendeu? Sim, todo mundo ir para porque já tem um filme, entendeu? Sim. Que o cara foi para o Japão por X, Y motivo. Eu acho que assim, por ser uma série um pouco previsível na primeira temporada, talvez eles vão pelo previsível. Sim. Eles vão para Okinawa para aprender essa técnica nova dos pontos de dor, entendeu? Sim. Não sei, eu vendo como uma simples especulação, entendeu? Sim, evidentemente. Bom, mas isso daí só vai depender dos próximos capítulos e também isso vai depender se por acaso realmente, se por acaso, evidentemente, eu acho que a Netflix não vai largar do osso assim tão fácil. Não, cara, imagina quanto dinheiro tá recebendo. Até porque, justamente, caso vocês não saibam, né, tipo, a Cobra Kai foi realmente
bem aceito pelas pessoas, no caso voltou a ter uma certa querência, né? Agora a questão é saber tipo assim, o que pode ser a saída do futuro, tipo, porque deixou vários ganchos no fim da quinta temporada e eu não sei como eles vão explorar esses ganchos. Eu não sei se vai, como eu falei, não sei se vai deixar tudo pra sexta temporada ou se vai deixar tudo pro filme ou pra trilogia de filmes. Isso daí vai depender de cada um, de cada acordo. Outra coisa que a gente poderia especular é que, tipo, todos os torneios eram regionais, né? Sim. Assim, eu não vi a quinta temporada, mas eu vendo só o trailer da quinta temporada, é nacional o torneio. Eu chutando, tipo, com uma especulação, porque eu não sei. E não me confirma, Rafa, porque... Não tô confirmando nada. E aí, talvez no filme, cara, poderia ser, sei lá, um torneio internacional, uma coisa assim. Eu falando com uma especulação, né? Eu não vou confirmar nem negar qualquer tipo de afirmação feita pelo Ray, mas justamente no trailer a gente tem, né, esse suposto de tipo assim, você chamaria isso, mas a questão é, eu não vou falar, porque afinal de contas eu quero que seja surpresa e aí pro Ray, pra ele assistir, e justamente... Isso que é a mensagem, pessoal. Isso que é a mensagem. Exatamente. E justamente, justamente até justamente, sei lá, sair uma suposta... tipo, voltamos a gravar a molecada, estamos fazendo a temporada 6. Ou sei lá, estamos começando a filmar o filme. Daí, evidentemente, quando sair o trailer do filme ou da sexta temporada, daí eu e o Ray voltamos aqui a falar. E aí, evidentemente, o Ray já deve ter assistido a quinta temporada. E aí a gente finalmente vai poder realmente especular agora com mais fatos na mesa. Eu só não estou especulando por agora, porque evidentemente eu não quero dar spoiler nenhum. E justamente eu falo que quando os dois têm mais ou menos o mesmo grau de conhecimento, fica melhor para que a gente possa falar. Bom, então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Por favor, eu peço a todos vocês, não se esqueçam de ir até o Spotify, seguir para justamente ver todas as novas notificações de novos programas que estão saindo aqui. Também me sigam no Vai Ter Pós-Créditos, @Vai Ter Pós-Créditos no Instagram. Tem o Twitter, vez ou outra eu coloco conteúdo lá também. E evidentemente, sigam o Ray nas redes sociais também. Pessoal, muito obrigado por escutar até aqui. Ficamos gratos realmente de vocês assistirem o nosso conteúdo. Caso vocês tiverem alguma proposta de conteúdo, poderiam colocar nos comentários ou a gente talvez coloca numa caixinha de perguntas pelo Spotify. Exatamente, gente. Muito obrigado a todo mundo. Desejamos um ótimo dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau!